capítulo de número 6. Estamos aprendendo sobre oração. E ontem eu voltei lá nos vídeos do YouTube, né? Fui ouvir a pregação de novo. A André dando risada, falou assim, olha, mas eu ia gostar muito dessa pregadora. A André disse, mas por que, irmãos, que eu voltei? Porque já faz 3 meses que eu preguei a primeira palavra sobre oração. 3 meses. Será que a gente lembra tudo, irmãos? Será que a gente lembra tudo? Então é bom ouvir, volte e meia, ouvir de novo, para entrar no coração. Amém? Então é muito importante isso. Olha só, em Mateus capítulo 6, Jesus falando sobre oração, versículo de número 5, ele diz assim, ó, e quando orares, não seja de que maneira? Como os hipócritas, os fariseus, os atores, pois se comprazem, têm prazer em orar de pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas. Qual o objetivo? Para serem vistos pelos homens. Aí Jesus diz, em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Amém? Então, o que nós temos que entender, irmãos? Que nós somos seres naturais. Você tem uma carne, você tem sangue, você tem osso, tem ou não tem? Pega aí em você, toque em você. E a gente, desde que nasce, a gente desenvolve essa natureza humana, essa natureza natural, né, irmãos? A gente desenvolve ali a percepção, os olhos, os ouvidos, a gente vai desenvolvendo o natural, né? E esse desenvolver o natural, nós temos que cuidar para não atrapalhar o que, irmãos? O espiritual. Jesus, ele falou que o hipócrita, os fariseus, eles eram ali, irmãos, preocupados com quem? Com o humano, com o natural, com as pessoas. Eles queriam orar e eles queriam ser bem vistos por quem? Pelos homens. E eles se preocupavam, né? Ali no fechar os olhos, o levantar as mãos, e às vezes talvez até dava uma espiadinha assim, será que estão me olhando? Será que estão me vendo? Será que eu estou passando um ar, uma expressão de espiritual? Os fariseus, eles ficam assim, preocupados, o que, irmãos? Com o natural. O que o homem está vendo, o que o homem está pensando, né? Eu estou chamando a atenção, eu estou aparecendo, estão me vendo, eu estou sendo visto. Então Jesus, ele falou, quando você for orar, não faça isso. Não fique só preocupado, irmãos, com o visível, com o que está diante dos teus olhos. No próximo, né, no versículo de número 6, Jesus, ele fala o oposto. Mas tu, quando orardes, faz o quê? Entra no teu aposento. Entra no teu quarto, né? E o que mais que Jesus diz? E fecha a tua porta e ora ao teu Pai, que vê, o que Deus vê, irmãos? O que está em oculto. Então aqui tem o que o homem vê. O que o homem vê? O homem vê a carcaça. O homem vê, irmãos, o exterior. Mas a palavra de Deus diz, quando você for orar, você tem que se preocupar com aquele que vê o que os homens não vê. Não adianta estar com uma roupa bonita, irmãos. Não adianta lá estar com a mão levantada. Não adianta lá estar com uma postura, uma aparência de servo de Deus, de adorador. Se lá dentro do coração, que é onde Deus vai ver. Lembra o que diz em Provérbios? Filho meu, dá-me o teu corpo
Dá-me a tua aparência. Não, diz, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. O que Deus quer de nós, irmãos, é o nosso coração. Não adianta nós pintarmos uma aparência diante de Deus se o coração estiver azedo. Se o coração, irmãos, estiver sujo. Se na hora da oração o coração está vagueando, está andando por aí, o coração não está envolvido na oração. Você está entendendo? E nós temos que cuidar, irmãos. Nós temos que cuidar com a religiosidade. O missionário, ele fala, irmãos, que quando ele vai orar, ele toma um banho, ele não ora de pijama. Quem já viu o missionário falar isso? É bonito. É um temor diante de Deus. É um zelo, é querer dar para Deus, irmãos, o quê? O melhor. Mas Deus só vai me ouvir, irmãos, se eu tiver de banho tomado? Deus só vai me ouvir, irmão, se eu não tiver de pijama? Sim ou não? Eu posso fazer disso, irmãos, uma regra? Eu posso dizer que Deus não ouve diferente disso? Eu posso, irmãos? Eu não posso dizer. Eu posso estar ajoelhado, eu posso estar de pé. Eu posso estar sentado, eu posso estar deitado. Eu posso estar dentro da igreja, eu posso estar andando na rua. O que mais vai importar para o nosso Deus é o nosso coração. Você está entendendo? É isso que Deus quer. Se você puder colocar a tua melhor roupa e não for religiosidade, você fizer isso para a glória de Deus, faça e ofereça isso para Deus. Mas o que vai agradar de verdade a Deus é o nosso coração envolvido na nossa oração. Quantas vezes Jesus, ele confrontou os fariseus? Porque os fariseus, eles tinham uma aparência religiosa, uma roupa lá que eles usavam com franjas, eram conhecidos, vistos de longe. E Jesus dizia, sepulcro caiado, está vazio por dentro. Sepultura vazia, cheia de ossos e de podridão. Jesus dizia, o que adianta se preocupar com o exterior do copo? Limpar o exterior do copo, se por dentro do copo estiver sujo. Então, o fariseu, ele vai se preocupar com isso, irmãos. Ele vai se preocupar ali com o que os homens estão vendo, o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim. E às vezes esquece de perguntar o que Deus está achando de mim. Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou realmente servindo a Deus? Será que o meu coração está lá, ó, aprovado diante de Deus? O que ninguém vê, irmãos, é o que Deus vê. Amém? Vamos ler de novo? Mateus capítulo 6, versículo de número 5. Jesus disse, quando orares, não seja como os hipócritas que fazem uma atuação, pois eles se comprazem, o prazer deles está na aparência, né? No orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Eles se alegram nisso, o prazer deles está em aparentar, em aparecer para os homens. E aí Jesus diz, então eles já receberam a recompensa deles. Receberam lá o elogio do homem, receberam lá as palmas dos homens, eles já receberam a recompensa deles. Mas ele falou, nós temos que ser diferente. Nós temos que ser o oposto disso. Versículo de número 6. Mas tu, quando orardes, o que diz? Entra em teu aposento, fechando a tua
porta. Irmã Dani, Deus só vai ouvir se eu estiver lá dentro do meu quarto de porta fechada. Não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você leva qualquer pessoa para dentro do teu quarto? Você abre a porta do teu quarto para qualquer pessoa, irmãos? O teu quarto é lugar do quê? De intimidade. Pode ser um lugar silencioso, pode ser um lugar separado, pode ser um lugar físico, aonde você vai entrar com consciência, aqui estou eu e Deus, é Ele que precisa me ver, é Ele que precisa me encontrar, mas também, irmãos, é um lugar íntimo do nosso coração. Tem pessoas, irmãos, que só mostram o superficial do seu coração a Deus. Tem áreas delicadas, tem áreas sensíveis do seu coração que muitas vezes a pessoa não quer mostrar para Deus. Quarto é lugar de intimidade. Quarto, irmãos, é muitas vezes o lugar onde nós trocamos as vestes. Sim ou não? É lugar de nudez. E diante de Deus nós somos assim, nus, transparentes. Você lembra quando Deus criou o homem? A Bíblia diz que antes do pecado o homem andava nu e não se envergonhava. Quando entrou o pecado, entrou o que, irmãos? Entrou a vergonha e o homem se tapou e o homem tentou se esconder de Deus. E muitas vezes tem pessoas assim na oração, que mostram para Deus algumas partes, que mostram para Deus algumas áreas, mas quando Deus vai lá e muitas vezes quer tocar em traumas, às vezes traumas de infância, traumas de agressões, traumas de violência, traumas muitas vezes que geram constrangimento, irmãos, dores. Às vezes a pessoa não quer mostrar para Deus. Só que nós vimos na última pregação, irmãos, que nós temos que pedir, nós devemos pedir, nós devemos buscar e nós devemos bater. E eu falava para os irmãos que pedir é reconhecer uma necessidade. Deus, aqui está doente, ó. Deus, aqui precisa de cura, ó. Deus, aqui precisa de perdão. Aqui precisa de santificação. Eu uso como exemplo, irmãos, o Naamã. Quem já viu a história de Naamã? Quem já viu a história de Naamã? General de guerra. Homem que colecionava vitórias. Homem honrado no meio do povo dele. O povo costumava ver ele com vitórias, com as suas roupas de batalha e aplaudiam ele. Mas quando ele tirava aquela armadura, o que tinha por debaixo, irmãos, da armadura? O que a Bíblia diz? Que Naamã era homem leproso. Ele era homem leproso. E o que o homem de Deus, guiado e dirigido pelo Espírito de Deus, ele disse: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Você consegue, irmãos, imaginar Naamã mergulhando de armadura e tudo? Você consegue imaginar a armadura dentro d'água? Provavelmente ele teve o quê? Que tirar aquela armadura e mergulhar no Rio Jordão. E diante de Deus, nós temos que tirar as nossas armaduras. Diante de Deus, irmãos, ele olha lá na sinagoga, no cantinho escondido, aquele homem com a mão mirrada. E ele diz: ei, eu quero curar tua mão, vem aqui pro meio. Vem aqui para o meio que eu vou colocar luz onde você não quer que eu coloque. Não é assim? Quando uma pessoa tem um defeito, ela não quer esconder? Sim ou não, irmãos? Ela quer esconder. Ela quer esconder. Mas se ela esconder, ela não é curada. Se ela esconder, ela não é restaurada. Ela não vai, irmãos, ela vai ficar anos e anos na igreja carregando as mesmas dores e os mesmos traumas. Ai, é porque eu sofri muito na infância. Ai, eu sou uma pessoa difícil porque eu passei muita dificuldade na vida. Mas o que a Bíblia diz lá em Coríntios?
que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Ele quer fazer tudo novo. Ele quer fazer tudo novo, irmãos. E nós precisamos abrir esses lugares escondidos e ocultos do nosso coração para que seja curado. Será que isso vai acontecer no público? Vai acontecer no público? Vai acontecer de pé nas esquinas, igual os fariseus? Vai acontecer ali todos os homens olhando? É isso? Não. Jesus diz, eu quero tratar contigo no particular. Entra nesse lugar de intimidade. Tira tudo que está tentando tapar os teus defeitos. Tira tudo, fica transparente diante de mim. Irmãos, não adianta. Não adianta, Deus vê o nosso coração. Vê ou não vê? Adianta eu tentar fazer vista grossa? Adianta. Adianta eu tentar lá pegar uma folha de figueira, igual Adão e Eva, e tentar ocultar a minha dor, o meu problema? Adianta, irmãos? Não. Sabe o que vai acontecer? Vai passar os anos e nada vai acontecer. Agora, se você tirar e você mostrar para Jesus, a minha mão está mirrada, a minha coluna está encurvada, eu estou lá há 12 anos com hemorragia. O que Jesus faz, irmãos? Jesus opera milagres. Quando nós mostramos a nossa dor, quando nós mostramos as nossas fraquezas, quando nós mostramos as nossas limitações, e nós falamos com sinceridade, Deus, me ajuda, me socorre, me limpa. O fariseu vai dizer que não, eu sou santo. O fariseu vai dizer, não, estou conseguindo. Agora, Jesus, ele disse que nós temos que ser como uma criança. Sim ou não? A criança faz rodeio, irmãos. A criança faz rodeio. A criança fala na lata. Fala ou não fala? A criança fala, irmãos. Jesus, ele falou aqui, quando tu orares, entra nesse lugar de intimidade, no teu aposento, fecha a porta, tira as distrações, larga o WhatsApp, para de ficar preocupado se a panela está no fogão, se alguém vai chegar, fecha a porta, tira as distrações e ora a quem, irmãos? Ao teu Pai. E aí tem pessoa que fala assim, irmã Dani, eu não sei orar. Eu atendi uma pessoa e ela falou assim, irmã, eu tô com dificuldade de orar, irmã Dani. Eu não sei orar. Ela falou assim, eu vou orar, eu não sei o que falar. Só que ela conversou comigo com uma transparência, uma sinceridade. Eu falei, irmã, olha o que a senhora está fazendo comigo. A senhora está falando de uma dificuldade que a senhora tem de orar. Sabe para quem que a senhora tem que falar? A senhora tem que falar isso para quem, irmãos? É difícil? É difícil? Irmã Dani, como é que eu vou dizer para Deus que eu não sei orar? Ele sabe. A irmã Dani não sabia. O obreiro não sabia. Mas Deus sabe. Fala para Deus. Eu não sei orar. Deus, eu tenho dificuldade de perdoar. Deus, eu tenho dificuldade de conviver com pessoas. Irmãos, aqui em Alvorada eu fui moída. Eu lembro o dia que eu estava limpando o escritório, a irmã Regiane chegou, estava estudando sobre Abraão, amigo de Deus. E eu falei para a irmã Regiane, irmã, eu sou uma péssima amiga. Eu sou uma péssima amiga. Como é que eu vou ser amiga de Deus se eu não sei ser uma boa amiga? Irmãos, aquilo estava me moendo por dentro. Você está entendendo? Gente, que difícil falar isso. Que difícil falar isso. É muito difícil. Só que Deus sabe. Sabe ou não sabe? E Ele quer o quê? Nos tratar e nos curar. E nós temos que ser como filho.
O filho fala, mãe, tô com fome. Mãe, preciso de sapato. Mãe, preciso de uma calça. Tem coisas difíceis de perguntar na rua, que o filho tem confiança de perguntar dentro de casa. Tem ou não tem? Tem que ter, irmãos. Tem que ter. Nós temos que ter essa liberdade dentro da nossa casa. Ensinar os nossos filhos dentro da nossa casa. Então Jesus, ele falou, ora ao teu pai. Você não precisa, irmãos, mudar a voz. Você não precisa orar igual a Madani, igual o pastor Moisés, igual o missionário Soares. Amém? Você não precisa usar palavras muito difíceis, muito complicadas. Não! O que você precisa usar é de transparência e de sinceridade. Isso você precisa usar. É isso, irmãos, que Deus ele quer ver em nós. O fariseu, ele vai mascarar. O fariseu, ele vai atuar. Anota aí para você ler em casa, irmãos, por causa do nosso horário. Lucas, capítulo 18. Jesus, ele conta uma parábola. Chegou um lá se achando, que nem diz, né? A última bolachinha recheada do pacote. Achando muito sobre si. E aí Jesus diz, vem cá, vou te contar uma parábola, vou te contar uma história. Tinha um fariseu, um religioso, que tinha pinta e aparência de santo. E ele chegou na sinagoga e ele dizia assim, graças a Deus, não sou como esses pecadores, porque eu jejuo, porque eu sou dizimista. Ele orava assim, irmãos, gritado. Mas Jesus diz, mas também tinha um homem publicano. Publicano, irmãos, era lá como se fosse cobrador de impostos. Às vezes era conhecido como, não era bem visto diante da sociedade. O fariseu estava todo constrangido, nem levantava os olhos. E ele batia no peito. E ele dizia, Deus, me perdoa porque eu sou homem pecador, me perdoa. Aí Jesus perguntou, qual oração que agradou a Deus? Qual oração, irmãos, que agradou a Deus? A oração daquele que estava olhando a aparência e julgando os outros? Olhando, querendo tirar o cisco do olho dos outros? Ou a oração daquele que olhava para si mesmo e falava com sinceridade dos seus pecados, das suas fraquezas e das suas necessidades? Deixa marcado aqui. Vamos guardar isso no coração. 1 Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 16. Aqui foi, irmãos, quando Samuel, homem de Deus, ele foi para ungir um rei a Israel no lugar de Saul. Samuel era um baita homem de Deus. Era ou não era? Ele era menino, criança. E ele já ouvia a voz de Deus, ele já ouvia Deus falar com ele. Desde menino lá, ele já vestia vestes sacerdotais, ele já tinha intimidade com Deus. Desde lá de menino, ele desenvolveu a sensibilidade espiritual dele, sim ou não? Mas ele teve uma guerra, um conflito. O homem interior com o homem exterior. Quando ele foi ungir o rei de Israel, a palavra de Deus diz que Jessé passou os filhos dele mais velhos, Eliabe, Abinadab, e eles eram homens grandes, fortes, robustos. E aí o Samuel olhou e falou, opa, tem aparência, tem porte, tem jeito de rei, com certeza esse é o escolhido de Deus, esse é o escolhido do Senhor.
Só que homem de Deus, mulher de Deus também erra. Erra ou não erra? Quem é homem de Deus, mulher de Deus aqui? Quem já errou? Então a gente precisa guardar sempre isso no coração. Amém, irmãos? Olha a lição que Deus dá para Samuel. Versículo conhecido. Versículo de número 7. O Senhor disse a Samuel: não atentes, não olhe para a sua aparência. Deus não quer aparência. E nem a sua altura, a sua estrutura. Aí Deus fala, porque o tenho rejeitado. Aí Deus fala, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê apenas o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor, ele olha, ele atenta para o que, irmãos? Para o coração. Não podemos fazer regra. Ai, irmã Dani, botei uma roupa bem bonita para orar. Glória a Deus. Mas como é que tá o teu coração? Ah, tá magoado, tá ferido, tá machucado, tá irado. A Bíblia diz, larga a tua oferta no altar. Vai, conserta o teu coração, te conserta com o teu irmão. E depois volta e sacrifica e cultua. Mais do que o sacrifício, mais do que a aparência, para Deus vale o nosso coração. Amém, irmãos? O homem vai olhar o exterior. Mas Deus, ele quer saber o quê? Do coração. Não sai orando. Sabe como é que eu ensino para as crianças na escolinha? Fecha os teus olhos. Por que fechar o olho, Madame? Porque se fechar o olho não vê barata. Eu digo para as crianças assim, se fechar o olho não vê barata. Imagina misericórdia, Madame, se eu ver barata, eu dou um grito aqui. E eu digo para as crianças, quando você fecha o olho, fica tudo escuro, fica ou não fica? É como se você olhasse para dentro. E aí você pergunta, o que eu quero falar para Deus? O que eu preciso falar para Deus? E aí você vai fazer uma oração com consciência. Eu já dei risada orando, sabia, irmãos? Irmã Dani, vai contar outro mico? Vou. Já fui orar cansada. Falei, Deus, entramos na tua presença. Aí eu olhei, entramos quem se eu tô sozinha? Aquele costume, irmãos, de orar igual ora no culto. Estava orando, mas não estava consciente. Estava orando, mas o coração não estava ali. E isso é tão importante de orar de coração, de orar com sinceridade, de não ficar escolhendo palavras que nem eu não conheço. Que Deus escuta a oração até da criança. Quem já viu uma criança, irmãos, com oração respondida? Quem já viu uma criança com oração respondida? Eu atendi uma pessoa lá em Ivoti. A irmã começou a ir na igreja, começou a ir. Aí eu cheguei, irmã, que legal, a senhora está vindo, a senhora está participando da igreja, dos cultos, a senhora está firme. Como é que a senhora chegou na igreja? A senhora viu na televisão, recebeu um convite, recebeu um jornal? Ela falou assim, irmã Dani, eu sou professora. E na minha turma, cada dia eu escolho uma criança para orar. Algumas rezam Pai Nosso, algumas rezam Ave Maria, outras oram um anjo lá protetor, o anjo da guarda. E um dia eu chamei uma criança da minha turma. E ela falou, irmã Dani, aquela criança, ela orou a Deus com uma intimidade que eu senti a presença de Deus como eu nunca tinha sentido. E eu quis saber aonde que aquela criança aprendeu a orar daquele jeito. E ela me falou que ela vinha na escolinha da igreja. Uma criança, sem saber de nada.
evangelizou a professora através da maneira de orar. Uma vez, irmãos, eu tinha um poodle branco, que era tão arteiro que eu tinha que pintar de cor de rosa. Imagina um poodle cor de rosa. Ele escapava, ele corria a cidade toda. E um dia, a Belinha, fugiu, escapou e o carro pegou ela. Irmãos, que desespero. Eu fui lá, peguei o cachorro assim no meu colo, no meu braço. O cachorro lá, meio que desmaiado. Botei no chão, o cachorro não reagia, eu chorava. A Andri tinha mais ou menos uns 4, 5 anos. Ela colocou a mão na Belinha. Ela orou e ela pediu para Deus não deixar a Belinha morrer. Irmãos, que experiência linda. Sabe o que é eu não me esquecer? O bicho, como se voltasse o fôlego da vida, dar um pulo e começar a pular igual um cabritinho, como se nada tivesse acontecido. E eu olhando assim. A oração de uma criança. O que a criança é, irmãos? Sincera. A criança é sincera. E é essa sinceridade que Deus ele quer de nós. Olha só o que diz Hebreus capítulo 10. Nós vamos terminar aqui. Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus capítulo 10. Olha só os ingredientes que precisam ter na nossa oração. Que Deus quer olhar para o nosso coração e ver, Hebreus 10, 22. Fala assim, cheguemos com uma verdadeira aparência. É isso, irmãos? O que diz aí? Cheguemos a Deus em oração com um verdadeiro coração. O que é coração verdadeiro? É coração sincero. É coração sincero. O missionário diz, está gostando do erro, do pecado? Fala para Deus. Deus, eu gosto de fazer coisa errada. Me ajuda, tira esse gosto de mim. Deus, eu gosto de fumar. Eu gosto de ouvir coisa ruim. Eu gosto de assistir novela. Me ajuda. É coração o que, irmão? Sincero. Cheguemos-nos com verdadeiro coração. E o que? Inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aí talvez a pessoa diz assim, Deus quer o coração, então o corpo não preciso cuidar. Posso andar de qualquer jeito, é assim? O mais importante é o coração. Mas o coração vai refletir aonde, irmãos? Também no exterior. Amém? Então nós temos sincero. E essa fé íntegra diante do nosso Deus. Quem entendeu a palavra, diga amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus, irmãos, com alegria.